Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você também deixasse o seu like, ative o sininho para receber todas as postagens que nós colocamos no canal e compartilhe esse canal com mais pessoas. Aí estão as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. E eu gostaria de lembrar a todos que de segunda a sexta aqui no canal nós temos orações diárias, tá? Orações diárias e uma palavra breve de meditação. E nos finais de semana a gente coloca um vídeo sobre estudo, tá? Algum tema teológico, um personagem bíblico, enfim, é só fuçar aí o canal que tem bastante vídeos já colocados sobre vários temas, ok? Amados, vamos ao tema de hoje, que é Maria, a mãe de Jesus. Nós vamos trazer uma visão de Maria à luz da Bíblia Sagrada, tá? Vamos mostrar alguma coisinha sobre a visão católica, mas deixar claro que Maria não é uma intercessora, que Maria não é Deus. Maria é um ser humano. Maria, a Virgem Maria, ela era virgem até conceder o Filho de Deus, Jesus Cristo, que depois do nascimento de Jesus, Maria deixou de ser virgem. Foi um nascimento, virginal. Mas nós queremos trazer um vídeo explicativo sobre Maria. Por que nós, cristãos evangélicos, não reverenciamos, não damos culto a Maria? Aí a Bíblia vai explicar por quê. Outra coisa importante, por que nós também não cremos que Maria é intercessora? A Bíblia diz, no Evangelho de João, Jesus afirmando desta forma: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, ele tem que ser reverenciado. Amém, amém, queridos? Vamos então ao vídeo explicativo sobre Maria, a mãe terrena de Jesus. Lembrando que Jesus, no céu, ele tem pai, mas ele não tem mãe. Aqui na terra, ele teve uma mãe, mas ele não teve um pai, teve um padrasto, José. Tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje e depois nós retornaremos. Quem foi Maria, mãe de Jesus? Maria, mãe de Jesus, é com certeza a mulher mais importante da Bíblia. Nesse estudo, a minha intenção é apresentar a visão bíblica do assunto, lembrando que há duas visões sobre Maria, a visão bíblica e a visão tradição católica. Deixo claro que fica completamente a seu critério escolher qual dos dois a seguir. Contudo, o conteúdo aqui apresentado e as afirmações feitas sobre ela podem ser comparadas a qualquer momento e por qualquer pessoa com aquilo que está escrito no registro bíblico, que é de fato o registro histórico mais confiável que existe sobre a mãe de Jesus Cristo. A vida de Maria, mãe de Jesus. A vida de Maria, mãe de Jesus, era de uma típica jovem judia da Palestina. Sendo assim, devemos lembrar que o contexto cultural em que ela estava inserida não valorizava as mulheres socialmente. Dentre tantas coisas, elas não tinham direito de voto, não eram incluídas nos censos e dificilmente tinham acesso ao trabalho formal. Normalmente cuidavam da casa e a sua principal função era gerar filhos. Contudo, Maria, mãe de Jesus, se destacou celestialmente. Ela chamou a atenção de Deus com o seu comportamento e com a sua fidelidade. Ao apresentar-se a ela, o anjo Gabriel saudou dizendo: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Lucas capítulo 1, verso 27 e verso 28. Na ocasião da visita angelical, Maria era noiva de José. A notícia vinda do céu causaria uma mudança extraordinária nos planos do casal. A Virgem Maria. O anjo Gabriel veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Isso a deixou confusa a princípio. O fato é que ela não se relacionava sexualmente com ninguém, ou seja, a Virgem Maria se viu diante de algo sem precedentes. Lucas capítulo 1, verso 34. No decorrer da conversa, o anjo Gabriel explica que isso só aconteceria de forma sobrenatural, como o cumprimento da promessa feita através do profeta Isaías, Mateus capítulo 1, verso 23. O mais interessante é a atitude da mãe de Jesus ao final do discurso do anjo.
Sua oração é para que se cumpra na sua vida, tal como Deus planejou. Lucas 1, verso 38. Ao ouvir isso, satisfeito, Gabriel partiu. Ao aceitar a vontade de Deus para a sua vida, Maria conhecia os riscos. Era algo como pular do alto do Kilimanjaro, sem paraquedas. E para a época, a mulher que engravidasse fora do casamento poderia ser apedrejada e morta. E é interessante notar que ela não consulta José, ou seja, a experiência sobrenatural que teve foi o suficiente para lhe dar confiança plena. Jesus e Maria. O relacionamento de Jesus Cristo com Maria, sua mãe, era aparentemente independente por parte do Filho de Deus, algo que não condiz muito com a forma traçada nos nossos dias. A começar de menino, aos 12 anos, o Senhor Jesus ficou tão empolgado na conversa com os doutores da lei que se esqueceu de voltar para a casa dos seus pais. A questão é que eles só perceberam a ausência dele após um dia de caminhada e só encontraram 3 dias depois. Quantos pais você conhece que caminharia um dia inteiro sem se dar conta dos filhos? Enfim, muitos anos depois, e com o mistério de vento e popa, Jesus está ministrando a palavra de Deus em uma casa que estava lotada, por sinal. Ninguém entrava e ninguém saía. Algo comum quando ele estava ensinando era as pessoas serem tomadas pelo encanto da sua doutrina. Em algum momento, alguém interrompeu e disse que sua mãe e seus irmãos estavam fora da casa e queriam falar com ele. Jesus prontamente questionou quem seria sua mãe e quem seria seus irmãos. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, verso 46 ao verso 50. Obviamente, Jesus me dá razões firmes e fortes para acreditar que ele não reverenciava Maria, sua mãe, como é ensinado nos nossos dias em doutrinas fora do cristianismo do Evangelho. Maria teve outros filhos? Esta é uma pergunta a ser respondida. Sim, após o nascimento de Jesus, Maria continuou a relacionar-se normalmente com seu esposo José, agora marido verdadeiramente. Os frutos dessa relação são apresentados nesse trecho bíblico. Jesus de Nazaré teve irmãos e irmãs de sangue. Estes não são irmãos de fé ou de convivência. São filhos gerados por Maria, sua mãe. O fundamento dessa afirmação está na Bíblia, pois está escrito que Jesus é o primogênito de Maria. Lucas, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Primogênito quer dizer, ele é o primeiro filho entre todos os outros filhos gerados por Maria. Porque Lucas diria que Maria, mãe de Jesus, deu à luz ao seu primogênito se ele fosse filho único. Caso Jesus fosse um único filho, Maria, a expressão seria o unigênito, visto que ao escrever o Evangelho de Lucas já sabia se ela tinha ou não tinha outros filhos de sangue. Um outro argumento que Maria, a mãe de Jesus, teve outros filhos é Mateus 1,25, onde o escritor nos diz que ela não teve relações com seu marido, ou seja, após o nascimento de Jesus, José e Maria se relacionaram sexualmente como marido e mulher normalmente. Maria, mãe de Jesus, está viva? Biblicamente falando, Maria dorme no Senhor. Isso significa que ela está no paraíso aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 27. Nesse estado, ela não pode comunicar-se conosco. Veja, porque isso acontece lendo a parábola de Lázaro e do rico. Quem morre não volta. Sendo assim, Maria vive porque está com Cristo, mas não interfere em nosso mundo e também não intercede. Maria, mãe de Jesus, intercede por nós? Nós só temos um intercessor eficaz diante de Deus. Jesus Cristo é o nome dele. Apenas suas petições diante do Pai podem ser apresentadas e ouvidas. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6. Por quê? Porque ele entregou a si mesmo como propiciação para resgatar nossas almas. E isso só foi perfeitamente possível porque ele não conheceu o pecado.
Embora Maria, mãe de Jesus, tinha sido agraciada com o nascimento do Filho de Deus, ela pecou. Como sei disso? Porque todos pecaram. Romanos 3, verso 23. Assim como nós, Maria também cometeu erros. Por isso morreu e permanece morta até hoje. Jesus, ao contrário, morreu e ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque ele não conheceu o pecado. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Maria há de ressuscitar e receber um corpo de glória quando a igreja for arrebatada e receber o corpo incorruptível, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 adiante. A função de interceder por nós pecadores é do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo exatamente isso. Romanos 8, verso 26 e verso 27. Portanto, se é para pedir ajuda a alguém em oração, peça ao Espírito Santo, o Consolador amado. Maria deve ser reverenciada ou respeitada? Por toda a Bíblia é muito claro que toda e qualquer espécie de culto, reverência ou adoração à divindade ou pessoa é profundamente condenada por Deus. Não é em vão que o Senhor Jesus, ao ser tentado pelo diabo para que ele o adorasse, o repreendeu ferozmente e repetiu o que está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Portanto, a reverência feita a Maria, mãe de Jesus, por meio de imagens, orações, cânticos, cultos, celebrações, marchas, enfim, biblicamente falando, está errado. É algo que a própria mãe de Jesus, caso estivesse entre nós, reprovaria. Ela com certeza direcionaria toda essa reverência a seu filho, Jesus, como fez nas bodas em Canaã da Galileia. Obviamente que isso não anula o respeito que devemos ter por ela. O próprio anjo Gabriel diz a ela, é agraciada, bendita. Podemos aprender lições fantásticas com ela, mas por ela ser uma mulher mais importante da Bíblia. Porém, ela não é um Deus, não deve ser reverenciada. Maria, mãe de Jesus, opera milagres? Já vimos que Maria dorme no Senhor, não interfere em nossa realidade, mas aguarda a consumação dos séculos. Então, como explicar os inúmeros milagres a ela atribuídos? O texto do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12, é uma das chaves da explicação. A questão é que é dado ao espírito do anticristo o poder de enganar as nações. Isso vem com todo o poder, com os sinais e com maravilhas enganadoras. E diz mais, ele fará o uso de todas as formas de engano, de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Nos nossos dias, as pessoas são profundamente apegadas ao misticismo e, contrapartida, rejeitam a verdade, a Bíblia Sagrada. Creem em tudo, menos no que ela diz. Isso deixa o Senhor irritado. Por esta razão, Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que eu quero dizer? Por mais generosos, benevolentes e cheios de amor que sejam os milagres atribuídos a Maria, mãe de Jesus, biblicamente falando, eles são a manifestação desse engano, com o propósito de tirar a atenção da glória de Cristo, o unigênito Filho de Deus, e tirar-lhe a adoração. Conclusão. A mãe de Jesus é um grande exemplo de fé, santificação e humildade. Ao aceitar a missão de ser a mãe do Messias, ela expôs a sua vida sem nenhuma reserva. Não colocou impedimentos ao propósito de Deus para a sua vida. De qualquer forma, por mais fantástica que seja a vida de Maria, mãe de Jesus, não devemos reverenciá-la e nem adorá-la, nem oferecer cultos, orações. Apenas Jesus Cristo é capaz de fazer a intercessão entre nós e Deus. Por fim, lembre-se que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Graça
e paz. Gostaram do vídeo sobre Maria? Um vídeo explicativo? Nós vamos colocar outros vídeos sobre alguns personagens bíblicos ainda. Nós vamos falar sobre Raabe, né? Aquela que escondeu os vigias, que protegeu os vigias quando Moisés mandou espiar a terra prometida, Canaã. Nós vamos ainda falar de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, tá? Desmistificar muita coisa a respeito dessa mulher. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre Raquel, tá? Enfim, tem muitas coisas para nós falarmos aí sobre alguns temas teológicos. Mas no canal nós temos bastante temas, tá bom? Temos já sobre o Jardim do Éden, nós já temos temas sobre o perfeito estado, né, a vida eterna, sobre o céu, sobre a realidade do inferno. Já falamos sobre José, Abraão, Jacó, Esther. Falamos também sobre Sara, a esposa de Abraão. Falamos também sobre Ruth. Tem vários vídeos de cunho teológico, além de orações diárias de segunda a sexta-feira. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus.